Olá! Olá! É um prazer estar aqui novamente e levar para você as informações e as novidades do mundo da odontologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos temas mais visualizados em nosso canal do YouTube e também no nosso site. Nós vamos falar então de todos os tratamentos e das alternativas de tratamento para os pacientes que são desdentados totais e que fazem uso então de uma prótese total ou então as ditas dentaduras, e também de casos de pacientes que têm alguns dentes, mas que eles estão comprometidos e deverão ser removidos. Porque o que acontece, né? A gente sabe que hoje em dia ainda são milhões de brasileiros que fazem uso de próteses totais, ou como o Gia falou, tem poucos dentes e que precisam ser removidos, que fazem uso daquelas próteses removíveis. E a gente sabe, só quem usa é que sabe, o quão inconveniente às vezes essas dentaduras podem ser. Então, quando a pessoa perdeu os seus dentes, o que segura o rebordo ósseo naquela altura são os dentes. Quando a pessoa perde eles, o rebordo ele vai lentamente sendo reabsorvido. Então, muitas vezes, até uma dentadura, ela fica difícil de ficar estável por conta dessa reabsorção do rebordo. E a pessoa fica com dificuldade de mastigação, tanto que uma dentadura ela dá apenas 20% da capacidade mastigatória. Então a pessoa começa a se privar das pequenas coisas do dia a dia, na alimentação, como morder uma fruta, ou comer um milho, ou às vezes um bom churrasco. E fora a autoestima também, né, Gia? A autoestima, ela acaba ficando comprometida. A pessoa passa a sorrir menos, né? Ela aprende a não dar aquelas gargalhadas, a não sorrir com vontade, porque ela sempre fica com medo que aquilo possa ou deslocar, ou ter algum problema, ou que alguém perceba que a pessoa está usando uma prótese total. Então, assim, por isso, nós temos, então, a possibilidade da prótese fixa sobre implante. Então, o que ela proporciona para esse paciente? Ela consegue devolver até mais de 90% da força mastigatória. Então imagina, se for comparar, né? De quem 20% de uma prótese total para 90% de uma prótese fixa, uma diferença bem grande. Isso gera, então, para o paciente uma segurança maior. Tudo que a Morgana comentou das desvantagens de uma prótese total, tá? Então, com relação à fixa, então, a segurança que esse paciente volta a ter para sorrir, se alimentar, praticar o seu esporte e assim por diante, além de estar recuperando também a sua autoestima e um bem-estar. Então, assim, como é que funciona? Na parte superior, que seria na arcada superior, então na maxila, a gente tem que fazer da seguinte forma, utilizando de 6 a 8 implantes nessa arcada, distribuídos de uma forma que a gente possa, então, confeccionar essa prótese. E na arcada inferior, então, a gente faz uso de 4 a 5 implantes também para fazer essa prótese fixa sobre implante. Por que essa diferença da parte superior em comparação com a parte inferior? O osso da maxila é um osso mais pobre, mais poroso, ele é menos denso comparado com o inferior, então que acaba sendo um osso da mandíbula mais denso, ele é mais duro, então ele suporta também uma quantidade menor de implantes para poder fazer o mesmo trabalho. E uma outra diferença também é se a gente levar em comparação ao tamanho. A arcada superior da maxila é maior que a arcada inferior, então por isso também uma quantidade necessita maior um pouco mais de implantes pela abrangência, né? Isso mesmo. Nós vamos ver um vídeo agora, acho que tem um vídeo, né, Jean, onde a gente pode mostrar para eles, é um desenho esquemático só de uma maxila, onde é realizado os implantes e em seguida uma prótese. Então é um desenho de esquema, então a pessoa que perdeu todos os seus dentes, né, está reabsorvendo e em seguida vamos fazer os implantes. Então é feita uma cavidadezinha para esses implantes, é inserido nesse desenho esquemático, tem apenas 5 implantes, porém se for no arco superior a gente precisa, como o Gia falou, de 6 a 8 implantes pelo menos, para a gente poder ter uma boa estabilidade para a prótese. Nesse caso, como o osso é menos denso, a gente foi obrigado, tem que usar uma prótese provisória nesse tempo, né? O tempo de cicatrização depende muito do implante que a gente vier a escolher. Então, hoje a gente tem implantes que cicatrizam em 21 dias até 4 a 5 meses, vai depender muito da opção. Então, usa-se a prótese provisória e depois do tempo de cicatrização, são colocados os componentes definitivos sobre esses implantes e realizada a confecção de uma prótese que a gente chama uma prótese tipo protocolo, né? Uma prótese parafusada sobre esses implantes. É uma prótese fixa, ela não é removida da boca em hipótese alguma. O paciente aprende a higienizar essa prótese, que é uma dúvida que todo mundo tem.
mas é muito simples de fazer a higienização dessa peça, é apenas a questão de aprender, de criar o hábito, e a paciente tem uma prótese fixa, como já falou, devolvendo 90% da capacidade mastigatória. É muito eficiente. Um bom detalhe que dá para ver nesse vídeo, o fato, então, a gente acaba removendo o palato, o céu da boca da prótese, que já ajuda bastante o paciente a sentir o gosto. Para sentir o gosto. E assim por diante. E não passa por alguns inconvenientes, como um paciente relatou para a gente que ficou morrendo de vergonha ao chegar no hospital e pedirem para ele remover a prótese para fazer alguns exames. Então, isso também a pessoa abaixa muito a autoestima, e com esse tipo de prótese fixa, ninguém vai pedir para remover nada que não tem necessidade. Outro sentido é que o paciente também chegou no consultório com uma reclamação da prótese. Qual que seria? Que ela acabou engordando porque ela acabou fazendo uso desse tipo de trabalho. Então, uma senhora magrinha e tal, porque agora ela tem a força para poder mastigar, sentir o gosto novamente dos alimentos, então proporciona esse diferencial. Essa cirurgia que a Morgana comentou agora há pouco, ela pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita em campo aberto. O que significa isso? Como a gente pode ver talvez no vídeo um detalhe, a cirurgia então, a gengiva é aberta. Então se expõe o tecido ósseo e aí se faz o procedimento de implante. Uma outra forma, então, para poder realizar esse tipo de trabalho, então, é feito a partir das cirurgias sem cortes. Então, essa cirurgia é guiada por computador. Como é que funciona e qual que é a vantagem dela? As vantagens que tem, se comparado com a outra técnica, acaba sendo um tratamento, então, mais previsível, rápido e também é mais simples para o profissional. E para o paciente, ele gera, então, um pós-operatório bem mais confortável, gerando menos inchaço, menos incômodo, menos medicação. Do pós-operatório. Então, assim, se a gente comparar, então, tanto o procedimento como até o pós-operatório desse tipo de tratamento acaba sendo muito mais confortável e simples. Lembrando de outro detalhe bem importante, nem todos os pacientes têm a possibilidade de ser feito esse tipo de tratamento. Então, por isso, tem que ser feita uma boa avaliação prévia e com exames tomográficos, de exames que a gente vai apresentar alguma coisa para vocês, de como é que funciona. O paciente primeiro tem que passar por essa situação para ver se ele tem a viabilidade de fazer esse tipo de tratamento. Esses procedimentos, eles envolvem o quê? Eles envolvem as tomografias computadorizadas, então a gente precisa de exames tomográficos para realizar tanto a cirurgia em campo aberto ou campo fechado. Se for no caso de fazer uma cirurgia guiada, sem corte, esses exames tomográficos, a gente vai planejar a cirurgia num software, vai enviar esse planejamento do software para uma central de prototipagem, que no nosso caso a gente manda ou para Curitiba, ou para São Paulo, ou para Brasília, e eles nos enviam um guia para que seja feita essa cirurgia sem corte. Para quem escuta, às vezes parece que é muito complicado, que tem muitos passos, mas é tudo muito simples de ser feito e leva pouquíssimos dias, Eu acho que você tem um planejamento para mostrar para eles, Gia? Para vocês entenderem que planejamento é esse, que planejamento tomográfico é esse que a gente faz hoje e que deixa a cirurgia muito mais tranquila, muito mais fácil de ser realizada e para o paciente também, porque as cirurgias se tornam muito mais rápidas do que eram antigamente. Então, olha só, essa parte que vocês estão vendo aqui, que eu estou passando sobre ela, seria como se fosse uma arcada superior, a parte que envolve a maxila. A base do nariz, a gente consegue perceber aqui que seria, por exemplo, a entrada do nariz, e eu vou virar um pouquinho para que vocês possam ver de baixo. Então é como se essa região aqui fosse a região do céu da boca, do palato. Então o que acontece? A gente faz um planejamento, a partir desse planejamento é confeccionado um guia. Esse guia é como se fosse uma réplica de uma prótese. Essa prótese também depois o paciente acaba indo com ela ao centro radiológico. Então a gente faz aqui a simulação de duas imagens, de como a gente já vai imaginar aqui vão ficar os dentes desse paciente sobre a sua própria arcada. Isso tudo no computador. Isso aqui é para determinar o quê? Se a gente deixar agora dessa posição, eu consigo ver exatamente aonde é que os meus implantes têm que sair, mais ou menos aqui nessa região. Não pode nem sair muito aqui no meio e também a gente não quer que eles saiam aqui pelo lado de fora. Então, que é o que a gente chama, do planejamento reverso. Então, como eram os tratamentos de antigamente para agora? Os tratamentos, antes eles começavam para a parte da cirurgia, para depois ver como que os dentes iam ficar. E agora, na verdade, a gente começa planejando em que região a gente quer os dentes esteticamente, para o paciente ficar mais bonito, ter um sorriso agradável, para depois ver a posição que esses implantes devem ocupar para dar esse suporte. E até com relação à própria higiene também. Já determinando o espaço, fica o espaço mais fácil para ele poder higienizar. Então, assim, dessa forma aqui eu vou só adiantar um pouquinho para vocês em casa. Então, já foi tudo planejado, logicamente. E aqui, sim, então, sairiam os implantes
nessa região, se a gente for ter uma vista por aqui, eu consigo imaginar que por trás a gente faz aqui uma simulação de vários. Como a gente comentou, não há necessidade dessa quantidade de implantes, a gente só faz todo esse planejamento porque enviando para esses locais onde a Morgana comentou que são feitos os guias, independe se eu vou colocar um implante ou mais, o guia vai vir então todo pronto. E na hora da cirurgia eu ainda posso dispor de uma região que para mim for mais conveniente, na frente ou mais atrás, e assim eu acabo obtendo esse guia para poder fazer a cirurgia. De acordo com a mordida e do que a gente espera da prótese desse Levando também paciente, em comparação né? à arcada inferior e assim por diante.